Bom dia a todos, Deus possa estar abençoando essa manhã e que a graça possa estar nos confortando. Gostaria que vocês pudessem fazer a leitura juntamente comigo, o texto de Provérbios 3, versículo 7. Está aqui projetado, vamos lá, todo mundo lê nossa voz? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste do mal. O tema de hoje é não com medo, mas com temor a Deus. O dicionário português não faz tanta diferença entre o medo e o temor. E o medo nada mais é um sentimento que você tem em relação à incerteza sobre o futuro. E o temor também é muito semelhante, né? Você ter receio, né? Você ter medo de alguma coisa. Mas hoje nós queremos fazer essa diferenciação. Ter medo de Deus é uma coisa e temer a Deus é totalmente diferente. E hoje nós vamos ver dois motivos, na qual, existem vários, mas dois motivos que fazem a gente ter medo de Deus e também uma lição prática, dentre várias, como é que nós podemos temer a Deus. Mais de quase 18 anos atrás, né, quando tive a oportunidade de ir lá para o Rio de Janeiro, fomos de ônibus, descemos ali cerca das 5 da manhã, eu e minha esposa, e até então minha esposa, por enquanto, tinha uma boa impressão do Brasil, porque ela veio dos Estados Unidos, ela não conhecia. Então a gente foi lá no Rio e pegamos um táxi e fomos até o Corcovado. Chegamos lá, só que o bondinho, aquele bondinho vermelho ali, não estava em funcionamento, porque chegamos muito cedo. Ficamos esperando até dar o horário do funcionamento. Enquanto isso, veio um taxista lá do Rio, né? Ou seja, são vários taxistas. Ele chegou até mim e disse: "Ei, você vai até o Corcovado? Vou, né? Você pode ir de táxi, né? Mas qual a diferença de você ir de táxi e de bonde?" Ele falou assim: "Não, de táxi você vai conhecer a primeira farmácia, o primeiro boticário do Brasil." Ah, é, né? Depois você vai conhecer o aeroporto, né? Você tem uma vista maravilhosa. Ah, é, né? E depois eu vou deixar você lá no bondinho, onde vai descer o Corcovado e vai passar ali no Arco do Lapa. Ah, é, né? Fiquei muito, né? Pô, legal, né? Peguei o táxi, a farmácia ficava um quarteirão de onde vendia o ingresso do bondinho. Falei que era aqui do lado, né? Aí conheci a farmácia, o primeiro boticário do Brasil. Depois fomos até o aeroporto, não vi, a vista era quase a mesma coisa. Fomos até o Corcovado, depois na volta ele deixou ali no meio de uma favela para pegar o bondinho. Eu falei: é aqui que eu vou descer? Eu falei: é aqui que vai passar o bondinho, é aqui. Sério, é para descer, é para descer. Desci com minha esposa, e minha esposa não entendeu nada, né? E eu olhei para o lado, olhei para o outro lado, falei: já era, a gente vai ser sequestrado aqui. Só tinha gente oriental, eu não vi nenhum sinaleiro dizendo ponto de bonde, nada, não tinha nada, era uma coisa vazio. Aí começou a haver um sentimento de desespero no meu coração. Puxa, agora. Eu por dentro xingando o taxista, né? Sou taxista, desgraçado. Só que eu não podia me expressar, porque minha esposa não estava sabendo. Ah, que legal, né? Isso ok. Ela estava naquela alegria, euforia, e eu não poderia transmitir o medo que estava sentindo no meu coração. Foram 30 minutos nessa profunda agonia, sem expressar o meu medo que estava passando no coração. O medo, meus queridos, está associado ao instinto de sobrevivência. O medo faz com que você previna ou anteceda coisas ruins que nós futuramente possamos pensar que é prejuízo para nós. O medo é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes mesmo de fazer algo. Se as pessoas não sentissem medo, acho que não iriam viver por muito tempo, porque iriam no meio da marginal,
sem medo nenhum e querer atravessar as duas marginais. É impossível. Sem ter essa questão do medo, você iria tocar no leão, você ia entrar no zoológico, né, e tentar acariciar o leão que está ali perto. Sem o medo, talvez você não teria a noção do perigo. Você poderia pular de um prédio dizendo que, nossa, eu sou um super-herói. Ou seja, o medo faça com que nós pensamos duas vezes antes de fazer algo. Mas o medo que eu gostaria de trazer nessa manhã é o medo excessivo, talvez o medo que faz você ficar travado. O medo, tanto o medo, o temor no nosso dicionário, ela traz no sentido de que você tem medo das coisas saírem do seu controle. Quando a situação começa a sair da sua zona de conforto, do seu planejado, o sentimento que vem no nosso coração é o medo. E de que nós temos mais medo, né? Se você colocar na internet, são três coisas. Primeira é a morte. E por que você tem medo da morte? Porque é uma coisa que ninguém passa duas vezes. É uma coisa incerta, é algo totalmente novo. E você não sabe como reagir à morte. Por isso você tem medo da morte. O segundo top das pessoas que têm medo é o medo de fracassar. Quantos nós não passamos por essa situação? Nós queremos que as nossas famílias, o nosso casamento, nós queremos que o nosso negócio dê certo. E quando começam a acontecer coisas que estão fora do controle, a primeira coisa que vem no teu coração, no nosso coração, é o medo. E o terceiro top do medo é rejeição. Quantos nós temos medo de ser rejeitado? Quantos nós, por mais que você tente se aproximar das pessoas ou dos seus entes queridos, de certa maneira, eles podem nos ignorar e com isso você se sente rejeitado. Mais uma vez, o medo está associado com uma situação que está além do meu controle. E com essa definição, nós podemos também pensar o nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, muitos cristãos vivem com medo de Deus, em vez de reverenciá-lo com devido temor. O medo de Deus é no sentido de que você não sabe quem Ele é direito. Deus é uma figura totalmente desconhecida ou você não sabe como controlá-lo, esse Deus. E por isso, muitas vezes, nós temos medo de nos relacionarmos com esse Deus. E uma das principais razões, existem muitas outras, nessa manhã eu trouxe essa razão. Por que é que você tem medo de Deus? A primeira razão que eu gostaria de trazer é por falta de comunicação com esse Deus. Muitas vezes nós mantemos a mesma linguagem, mantemos o mesmo relacionamento com o nosso Deus desde quando nós éramos crianças. Nós não passamos do beabá, do semi-analfabetismo. Nós não temos uma conduta, uma linguagem apropriada com Deus ao longo de todos esses anos. Falamos e nós comunicamos a Deus como crianças ainda. Lógico que a Bíblia fala da criança, mas não estou falando nesse sentido. Mas uma criança que tem medo de seu pai. Uma criança que tem medo das coisas. É assim que nós vemos a figura de Deus, com muito medo. E nós
Falta-nos a linguagem apropriada para falar com esse Deus. Um exemplo que eu posso dar dessa questão de problema de comunicação. Um pastor lá nos Estados Unidos, ele foi no drive-thru. E o drive-thru, né, existe, você vai com o carro, tem ali a parte do menu, você escolhe o seu menu, você vai até o microfone, você fala o seu desejo, você paga no caixa e depois você recebe o seu pedido. E esse pastor coreano, ele queria comer um McChicken. E ele foi, viu o menu, depois foi ao microfone. E a pessoa lá falou assim, o que você quer? What do you want? Né? Assim, I want a McChicken. Né? E a pessoa lá, what? Né? McChicken. Assim, sorry, can you repeat? McChicken. Não estava tendo comunicação. Aí a pessoa assim, por que você não vem na janela? Aí eu posso falar, né, com os olhos, olhando para você, quem sabe eu possa entender o seu pedido. Ele olhou para a pessoa do caixa e falou assim, I want a McChicken. E a pessoa falou assim, I'm sorry, can you repeat? Nessa altura, o pastor já estava indignado, com raiva. O cara não está entendendo. Aí ele usou o último recurso. Olhou para a pessoa e falou assim, I want to Mac. Aí ele falou assim, oh, McChicken. Né? Ele falava McChicken. Se você não sabe, o coreano tem o oxítono, né? Toda a linguagem coreana tem um acento no final. Então, a gente fala McChicken, fala McChicken, né? Então, e a pessoa realmente não teve essa comunicação. Aí ele pegou esse hambúrguer, e ele falou assim consigo mesmo, puxa, que humilhação, que vergonha eu passei, só para comer esse McChicken. Meus queridos, será que esse pastor vai voltar nesse drive-thru? Com certeza não. E como é que ele poderia superar a situação traumática que ele teve para ele voltar no drive-thru? Ele tem que melhorar a sua linguagem. Ele precisa aprender o inglês, ele precisa melhorar a sua pronúncia. Só assim, a próxima vez, ele pode ir, talvez com a família, né, e pedir um McChicken e não passar vergonha. Meus queridos, eu acho que muitas vezes a gente se comunica assim com Deus. Em que língua você está comunicando com seu Deus? Está havendo alguma comunicação entre você e Deus? Você pede uma coisa, parece que Deus vai dar outra coisa. Você pede uma coisa e Deus fala, não estou entendendo o que você está pedindo. Eu pedi tantas coisas a Deus, mas Deus não viu minha oração. Eu estou cansado de orar para Deus. Não, eu tenho medo de pedir a Deus, né? Talvez Ele vai pedir coisa que eu não queira fazer. E por aí. E nessa falta de comunicação, o que acontece? Você tem um sentimento de medo desse Deus e você tem medo de se achegar a esse Deus. E ficamos contentes com a nossa linguagem de criança, de conversarmos e ter intimidade com Deus. Isso é um grande prejuízo para nós. Como é que pode, né? Imagine você se comunicando com uma criança, você nessa fase adulta, você agir com uma criança. Não tem o menor sentido. Nós precisamos superar os nossos medos. Nós precisamos mudar essa imagem que nós temos de Deus. E nós precisamos nos aprofundar para que possamos ter mais intimidade com esse Deus. Só assim nós podemos superar os nossos medos que nós temos, talvez, desse Deus. Precisamos superar o medo de falar com Deus e começar a se relacionar de maneira correta com esse Deus. O segundo motivo, tem várias, do porquê, da razão que você tem medo de Deus.
talvez seria essa. Por falta de conhecimento, a falta de entendimento de Deus, sobre Deus, faz com que você tenha medo das coisas de Deus ou das palavras de Deus. Pensamos que nós temos muito mais prejuízo do que benefícios quando nós fazemos a vontade de Deus, e não é. Quando a gente fala, faça a vontade de Deus, busque o reino de Deus, qual é a primeira coisa que vai vir no teu coração? Nossa, vou ter que fazer coisa que eu não gosto, eu vou ter prejuízo. Talvez essa é a primeira impressão da maioria das pessoas. Nós que nos dizemos ser cristãos, nós temos medo de Deus, nós temos medo da palavra de Deus, nós temos medo do reino de Deus, nós temos medo de fazer as coisas de Deus. Por quê? Porque ele ainda se mantém desconhecido para nós. Da mesma forma que a morte, o fracasso, a rejeição é uma coisa que você não quer, a mesma coisa você coloca em Deus, esse mesmo conceito. Eu não conheço Deus, logo, eu não sei lidar, eu não sei caminhar, eu não sei se relacionar com Deus. E nós, ponto final, tocamos a nossa vida. Queremos manter uma distância segura para eu ter controle da situação da minha vida. Você faz, toca a sua vida, e quando precisar, você consulta Deus. Deus, eu preciso mais, eu preciso menos. Deus, me ajuda. Então, você ter controle total da sua vida, e o que faltar, você pede a Deus. Esse talvez seja o estilo de vida da maioria dos cristãos. Nós nos envolvemos nas obras de Deus de forma mínima, ao ponto de não provocar a ira de Deus. Você se relacionar com medo com Deus, em consequência, mantemos uma distância segura com esse Deus, ao ponto de ele não atrapalhar os meus planos. Não é isso. Não é isso que nós fazemos. Deus não pode atrapalhar o que eu quero fazer. Por isso você não busca Deus. Em contrapartida, mantenha o mínimo do serviço cristão, o suficiente para Deus não irar. Então, vou fazer o mínimo, vou para o culto, de vez em quando vou na matinal, vou fazer o estudo bíblico, de vez em quando eu participo de um retiro. É isso, você vai manejando, você vai controlando Deus. Você não quer ser controlado por Deus. Você vai lidando, você quer ter certeza de onde você está andando dentro da a nossa perspectiva. E você quer a bênção. Você precisa da proteção de Deus. Então você vai lidando com Deus a banho-maria. Nem frio, nem quente. Infelizmente, Deus tem uma resposta para pessoas que ficam nesse mormaço. A Bíblia diz, ou você seja quente ou seja frio, caso contrário, eu vou vomitar você. E talvez já respondendo a pergunta, ou talvez a pergunta, será que nós podemos manter esse tipo de relacionamento com Deus no mormaço? Você tendo controle e apenas pedindo a Deus o que lhe falta? Será que isso é um estilo de vida cristã, ou o estilo que Deus quer que nós vivamos? E para isso, eu vou trazer a parábola de talentos, para ajudar nessa ilustração, se nós podemos viver dessa maneira ou não. A parábola de talentos, escrita em Mateus 25, de forma resumida, diz que o reino de céu será como um homem que foi viajar e deixou ou confiou seus bens para 3 servos. O primeiro servo ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 e ao último 1 talento. Depois de algum tempo, esse senhor volta e eles fazem a prestação de contas.
A que tinha 5, ele dobrou e deu 10 talentos ao seu senhor. Aquele que tinha 2 também dobrou, deu 4 talentos ao seu senhor. Agora vamos ver com mais detalhe a vida, né? A atitude do servo que tinha um talento. Ele apenas devolveu esse talento para o seu senhor. E para tanto, eu vou ler, né, alguns versículos aqui. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Olha só a atitude que ele tem do seu Senhor. Por isso, o que ele teve? Tive medo. Ele teve medo. Medo de quê? O seu Senhor é um homem severo. Você tem medo de Deus? Por que você tem medo de Deus? Realmente, nós não sabemos o que Deus pensa. Olha só o que o medo faz. Qual é a atitude de uma pessoa, de um cristão, de um servo, dirigido por medo? Saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o seu talento de volta. E ele continua. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Aí no verso 30 fala: lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Meus queridos, o medo era a motivação principal do servo que recebeu um talento. E isso teve consequências sérias no relacionamento com ele e com o seu senhor. Ele foi considerado um servo mau e negligente e lançou ele nas trevas. O servo caminhou pelo caminho seguro, segundo a própria ótica dele. Ele viu que o servo, o patrão, era severo, então ele tomou as suas próprias conclusões. Ele fez do seu jeito. Ele não foi capaz de entender o pensamento e muito menos o coração do seu senhor. Talvez o que passou na cabeça dele seja isso. O medo gerou muitas incertezas em seu coração. E se eu fizer errado? E se eu perdesse um talento? O Senhor, Ele vai cobrar de mim. Ele vai me mandar na cadeia, sei lá, Ele vai ficar com muita raiva de mim. Eu só tenho um talento. O que eu posso fazer com isso? O outro recebeu 2, o outro recebeu 5. Tem pessoas muito melhores do que eu e com condições melhores. Quem sou eu para fazer algo para Deus? Ou seja, o medo faz com que você seja bom em desculpas. Ele tinha boas desculpas. Ele não queria encarar a realidade. Ele preferiu entrar na zona de conforto, uma zona onde ele consegue ter controle. E quando alguém fala uma coisa, você tinha boas desculpas para dar. O medo fez com que ele tivesse controle de situação. E a conclusão que ele chegou foi: não vou fazer nada, eu vou esperar. Todas essas decisões motivadas pelo medo levou para longe da vontade do seu Senhor. Todo o medo que nós temos acerca de Deus, por medo de você sair da zona de controle, por medo que você dependa somente de Deus e você entre numa incerteza, faz com que eu e você afastemos do coração e da vontade de Deus.
Nossa passagem de hoje: não seja sábio aos seus próprios olhos. O servo que tinha um talento, ele foi sábio aos seus próprios olhos. Não tinha problema nenhum ele pegar o talento do seu senhor e enterrar. Mundanamente, não tem problema nenhum. No mundo que nós vivemos, você tem o direito, eu respeito a sua decisão. Você pode fazer dessa maneira, você tem a liberdade. A tua liberdade vai ter consequências. Você fazer do seu jeito vai ter consequências, porque não vai ser em temor a Deus, mas com medo de Deus. E quando nós fazemos as coisas segundo a minha ótica, ali fala, você está fazendo o mal. E a única maneira de você afastar do mal é temer a Deus. Fazer de acordo com o coração de Deus. Você que entrou nessa jornada chamada cristianismo, você precisa estar acostumado com isso. Você precisa saber quem é Deus. E a partir dali você precisa tomar decisões mediante a obediência à palavra de Deus, não de acordo com seus próprios pensamentos. Isso não é ser sábio, isso não é temer a Deus, isso é ser sábio aos seus próprios olhos. Você decide para a sua própria vida e você tem o controle da sua vida. Isso não é o propósito de Deus em nossas vidas. Não é que Deus vai depois acabar com a sua vida, não é nesse sentido. O que Deus é, eu quero ter controle da sua vida. E somente aquele que teme a Deus entrega o controle de sua vida a Deus. E quando a sua vida está no controle de Deus, assim você vai afastar do mal. O mal do mundo e o mal da consequência da ira de Deus. O servo teve um talento, preferiu ter controle da situação do que fazer a vontade de Deus. E consequentemente perdeu o controle das coisas. Então, talvez nós, de uma maneira parecida, agimos dessa maneira. Não irei nem obedecer e nem desobedecer a Deus. E para isso, eu não vou ler a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia, eu preciso obedecer. A Bíblia, ela me incomoda. Não vou orar, porque se orar, ele vai pedir coisa que eu não quero fazer. Por isso, é melhor nem perguntar. Não vou fazer nada para o reino de Deus, porque eu posso fazer algo errado, depois Deus vai pedir conta. Então você está cheio de desculpas. Quem sou eu? Eu não sei a palavra de Deus. Né? Em vez de querer buscar a Deus, a palavra de Deus, você dá desculpas. Quem sou eu para ser usado por Deus? Não. Deus tem pessoas melhores. Deus vai usar outras pessoas. Meus queridos, o medo gera desculpas. E qual a conclusão que nós chegamos? É melhor eu me concentrar apenas na minha família, no meu negócio e na minha vida. Meus queridos, infelizmente, cristão motivado pelo medo tem muito medo das coisas saírem do seu controle. E por isso, prefere enterrar os seus dons e talentos em vez de usar para o engrandecimento do reino de Deus. Meus queridos, nós estamos na igreja. A igreja é relativamente grande, nós temos cerca de 1.000 pessoas nos 4 cultos. Quantas pessoas estão servindo? Ou estão envolvidos no ministério dentro e fora da igreja? Fico pensando, puxa, diz a matemática ali da administração que só 10% serve. 90% não faz nada. E isso em qualquer empresa. Pessoas eficientes são 10%. Mas eu, com um número mais,
positivo. Eu sei que pelo menos 30% da nossa igreja estão envolvidos em ministérios, estão servindo, mas não é suficiente, porque 70% ainda não estão envolvidos. Eu quero, desde antemão, te alertar para que, quando você for prestar conta com o seu Senhor, Senhor, eu fiz isso, aí Deus fala, seu servo mau e negligente, vou lançar você nas trevas. Quando chegar esse dia, eu não posso fazer mais nada. Eu posso fazer agora, alertando você, para que você possa se dirigir a Deus, não com medo, mas com temor a Deus. E agora, então pastor, como é que eu vou temer a Deus? Existem inúmeras maneiras de você temer a Deus. Em obediência, em reverência. Existem mais de 300 referências sobre temor a Deus na Bíblia. É só você colocar um Google lá, temor a Deus, e você vai ver mais de 300 versículos sobre temor. Se você quer, você consegue ter acesso. O problema é que nós não queremos. Mas, para ajudar o nosso entendimento, e talvez de uma maneira prática, como é que você e eu podemos temer a Deus? É dessa maneira. E eu quero trazer dessa maneira. Temer é amar. E eu gostaria de trazer esse verso do 1 João 4,18. Vamos lá, vamos todo mundo ler junto? No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica em castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não é coincidência, do que o servo, que teve um talento, ele agiu com medo ao seu senhor. E quando ele agiu com medo, as suas ações não foram ações sábias, não foram ações de temor, mas ações totalmente de um servo negligente. E olha só, se você não tiver amor, ou você estiver no medo, o medo implica o quê? Em castigo. O medo implica castigo, meus queridos. Como é que isso pode, de certa maneira, ajudar o nosso entendimento de temer a Deus? Como é que o amor faz com que possamos ser mais temente a Deus? Meus queridos, acho que isso todos nós já sabemos. As coisas que nós damos prioridade são coisas que nós amamos. Se a sua prioridade for família, você vai amar a sua família. Se a sua prioridade for investimento, se a sua prioridade for trabalho, o que seja for, é o que culpa teu coração. E quando amamos, não temos medo de arriscar. Quando amamos, não temos medo de revelar o que está no nosso coração. Quando amamos, somos inteiramente fiéis a essa pessoa ou a esse negócio. Quando amamos a nosso Deus, fazemos tudo para agradar a pessoa que nós amamos. Se isso for Deus, você é capaz de fazer tudo. Você não mede esforços. O grande problema do servo que recebeu um talento é que ele não tinha amor por seu senhor. Portanto, não tinha temor e respeito. A falta de amor, ou seja, a falta de temor, gerou um sentimento de medo que paralisou tudo na vida. De forma espiritual, paralisou tudo. E aqui vamos ver algumas diferenças em referência ao texto que nós trazemos aqui sobre talentos. O que o medo é capaz de fazer na pessoa? O medo afasta de Deus, ou do seu Senhor, ou das pessoas. O medo paralisa tudo. Você não consegue pensar em mais nada. O medo faz com que você enterre os seus talentos. Você tem dons e talentos, mas o medo sufoca tudo isso. O medo
faz com que você tenha controle de sua vida. Não, não pode acontecer, não pode acontecer. O próprio controle de sua vida é um resultado, consequência do medo, não é? Você tem medo de ficar inseguro, por isso você quer ficar seguro. Olha só que contradição. O medo produz negligência. Com Deus, negligência espiritual. Não foi eu que inventei, é a conclusão que você pode chegar na palavra de talentos. O servo que agiu dessa maneira. Ao contrário, aquela pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, se aproxima de Deus. Ele está em obediência. Ele ativa dons e talentos. O controle não está em suas mãos, mas o controle da vida está na mão do Senhor. Isso produz fidelidade. Meus queridos, os outros 2 servos que recebeu 5 e 2 talentos, também sabia que o Senhor era descrito como a pessoa do 1 talento. Ele era um homem rigoroso e severo, ou seja, o cara do 1 talento, ele não inventou uma mentira. Ele realmente é uma pessoa severa. Nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus que não gosta das coisas erradas. É um Deus justo. Mas a atitude em relação a esse Deus, a esse Senhor rigoroso, foi totalmente diferente. Os 3 servos, a de 1 talento teve medo. Ele é rigoroso, temeroso. Mas o que tinham 2 e de 5 também tinham medo. Mas eles foram capazes de superar o medo, porque eles amavam o seu Senhor. E quando você ama o seu Senhor, você também respeita as suas palavras. Eles fizeram tudo para gerar lucros para o seu Senhor. Mais uma vez, eles não apenas tinham medo, mas superaram os medos por temor ao Senhor. Eles fizeram exatamente o que o seu Senhor gostaria que fizessem. O temor fez com que encarasse a realidade, saísse da sua zona de conforto e buscasse e lesse o que o nosso Senhor, meu Deus, tem em mente para a nossa vida. Isso fez com que ele pudesse sair da zona de conforto e pudesse encarar a realidade. Talvez também, no começo, podiam ter levado a prejuízo, mas precisavam superar os medos para que gerassem lucro sobre os talentos confiados a eles. Usando o exemplo do McChicken, eles não ficaram presos, estagnados pelos traumas e medos daquela situação do drive-thru. Tiveram que estudar, melhorar a sua pronúncia, ao ponto de ir lá pedir sem problema de comunicação e sem ter vergonha. O temor, o amor a Deus faz você superar. Meus queridos, eu quero concluir dizendo isso, meus queridos. Como está a comunicação com seu Deus? Ainda está no nível básico? No nível básico, o que vai prevalecer é o medo. Quando não temos uma comunicação clara com Deus, o que vai prevalecer na sua vida são traumas e incertezas acerca de Deus e as coisas do reino de Deus. Precisamos superar essa situação, saindo do medo, dando lugar ao amor de Deus, que nada mais é do que temer ao nosso Deus. Só assim podemos confiar inteiramente no nosso Deus e vamos entender que seguir a Deus não é prejuízo, mas bênçãos. Seguir a Deus sem medo, o amor é benefício. Você está disposto a fazer
tudo para realizar a vontade do nosso Deus. Isso vai ser de bônus, de mais-valia para a nossa vida cristã. Ame a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Então saberemos que tudo que Deus faz e tudo que Deus exige de nós é para o nosso próprio bem. Amém, irmãos? Então Deus dirá para mim e para você: servo bom e fiel, vamos nos alegrar junto, porque você é um servo que teme a mim. Para finalizar, tem os dizeres em azul e em preto, eu vou falar os dizeres em azul, eu gostaria que vocês pudessem ler os dizeres em preto. O medo diz, o temor diz, o medo enterra talentos. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, convido a equipe de louvor aqui na frente. Meus queridos, aonde você enterrou o talento que Deus deu a ti? Deus deu tanta coisa para que você possa usar para o reino de Deus. Mas aonde você enterrou? Se você não está usando, isso é evidência que você ainda tem medo de Deus. Meus queridos, dê um passo. Ame o seu Senhor de todo o teu coração, todo o entendimento e com todas as suas forças. Então você estará disponível e disposto a fazer o que for para seguir o que Deus quer na sua vida. O controle não pode estar nas suas mãos. Deus fala: tá bom, você acha que tem controle da sua vida? Você está com um peso enorme. Você nem sabe o dia de amanhã. Como é que você pode ter tanta certeza de que você está no controle? Meu filho, minha filha, dê esse controle para mim. Deixa eu cuidar da sua vida. E para isso você precisa me amar. Você precisa me temer. As coisas que eu peço a você, as coisas que eu gostaria que você fizesse, jamais é para você, para destruir você. Mas através de você, meus queridos, eu quero que pessoas sejam abençoadas. Por isso, aceite as minhas palavras como palavra de amor. Quem ama não tem medo. Faça essa oração neste momento.